Olá, telespectadores da TV da Transparência, sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco de notícias desta sexta-feira, dia 17 de maio. Começando com os destaques no Senado Federal, a gente fala primeiro de uma lei que foi aprovada no Congresso, ou seja, na Câmara e no Senado, mas que recebeu alguns vetos do presidente Lula na sua sanção. Essa é uma apuração da Folha de São Paulo que mostra que o presidente Lula sancionou com 2 vetos a lei que recria o seguro DPVAT, o seguro de trânsito, né? Ambos esses vetos estavam relacionados a trechos que haveriam multas para os motoristas que não pagarem esse seguro obrigatório. Na justificativa, o governo apontou que a aplicação da penalidade arrecadaria um ônus excessivo, porque o pagamento desse seguro, já é obrigatório. O seguro é uma cobrança feita para todos os donos de veículos automotores. Em caso de acidente, eles recebem aí uma indenização. Tanto o valor a ser pago para os motoristas como a indenização serão definidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. O projeto de lei também não estabelece a data do início da cobrança, o que abre aí uma margem para que seja feito de forma proporcional este ano. Segundo o relator e líder do Congresso, lá do governo no Congresso, Jacques Wagner, o valor estimado pelo Ministério da Fazenda fica entre R$ 50 e R$ 60 por ano por condutor, sem distinção entre motoristas de carro como antes. O DPVAT foi extinto pelo ex-presidente Bolsonaro no final de 2019 e deixou de ser cobrado em 2020. Mesmo com o fim do pagamento, a cobertura, na verdade, aos usuários passou a ser feita com recursos federais no fundo administrado pela Caixa. Desde que o valor estava prestes a ser esgotado, o governo Lula pensava em alternativas para manter o pagamento às vítimas. Uma das principais preocupações é a situação de motociclistas que não têm seguro. O projeto de lei prevê o pagamento obrigatório do seguro anualmente e mantém a Caixa como operadora administradora desse fundo que é arrecadado. Quando foi eliminado, o seguro era gerido pela seguradora Líder, o consórcio formado por seguradoras privadas. O projeto que recria o DPVAT também tem um jabuti, que é esse incremento, é um dispositivo inserido no projeto lá no Congresso, é um jargão utilizado no Congresso, que liberou mais de 15 bilhões aos cofres públicos. O gasto extra foi articulado entre a Casa Civil e o Congresso Nacional para resolver o impasse em torno dos 5,6 bilhões em emendas parlamentares que foram vetadas pelo presidente Lula. E aí, um outro destaque no Senado é que hoje, no nosso primeiro bloco de notícias da manhã, a gente já falou sobre o assunto da desoneração da folha de pagamento aos municípios. Mas é importante lembrar que o Congresso e o Executivo entraram em um acordo sobre a desoneração da folha de pagamento tanto para empresas quanto para os municípios. O anúncio foi feito ontem pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A intenção é manter a desoneração do ano de 2024 e discutir a reoneração gradual desse pagamento. Também participaram da reunião que foi no Senado, os ministros das Secretarias de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues. Os termos do acordo foram fechados em uma reunião na manhã com o presidente Lula. De acordo com o presidente do Senado, parte da solução encontrada entre o Executivo e o Legislativo depende de uma decisão favorável do STF. A Advocacia Geral da União pediu à Corte que suspenda por 60 dias a ação que questiona a prorrogação da desoneração da folha até 2027, isso empresas, até 2027, e o acordo agora inclui os municípios no mesmo pedido. A expectativa é por uma decisão que suspenda os efeitos da reoneração. Vamos ver o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Bom, primeiramente eu quero fazer aqui um reconhecimento muito importante acerca do papel do presidente Lula na construção de consensos e na busca de um alinhamento em relação a esse tema, envolvendo o Congresso Nacional, setores da economia, municípios, nesse instante também o Supremo Tribunal
federal. Eu participei com o presidente Lula algumas vezes nos últimos encontros que tivemos a respeito da preocupação do Congresso em relação à situação dos municípios e em relação aos setores econômicos. E a todo instante o presidente, de fato, muito sensível e garantindo que haveria um encaminhamento de solução. Muito bem, em relação aos 17 setores da economia, já está suficientemente noticiado, um acordo celebrado entre os setores, o Ministério da Fazenda, com a participação do Congresso Nacional, da Advocacia Geral da União, que é levado nesse momento ao Supremo Tribunal Federal, com a manutenção da desoneração da folha de pagamento no ano de 2024 para os setores da economia e com uma reoneração gradativa. Isso será feito e materializado no projeto de lei que já foi apresentado. Por hora fica resolvida a questão dos 17 setores em relação ao tema da desoneração. Estava remanescente a questão dos municípios, ou pendente a questão dos municípios. Nós recebemos os prefeitos municipais representados pelos presidentes da Associação dos Estados, pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Paulo Ziukoski, pelo presidente da Frente dos Prefeitos, o Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju. Estiveram todos no Senado na última segunda-feira, fizemos uma ampla sessão de debates. O ministro Fernando Haddad, o ministro Padilha, o ministro Rui Costa também receberam esse movimento municipalista brasileiro, e ao longo dessa semana nós fizemos muitas discussões em relação a isso. E o que nós estamos buscando, e foi pauta dessa nossa reunião de hoje, é um amplo acordo e um pacote robusto em benefício do municipalismo brasileiro. O ministro Alexandre Padilha poderá detalhar essas iniciativas, mas eu considero que a grande maioria das reivindicações do municipalismo, da Confederação dos Municípios, da Frente de Prefeitos e das associações, nesse instante, sendo noticiado pelo Padilha e pelo ministro Haddad, estão sendo atendidas pelo governo federal. Pelo texto, a reoneração da folha para as empresas começará a partir de 2025 de forma gradual. O requerimento de urgência para a votação da matéria do plenário já foi apresentado e o texto deve ser votado na próxima semana. O relator é o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, que agora trabalhará para incluir no texto uma solução para a reoneração da folha dos municípios. Além da manutenção da alíquota previdenciária de 8% aos municípios, o presidente do Senado também anunciou outras medidas que serão tomadas pelo governo após as reivindicações do prefeito que participaram na segunda-feira de uma sessão temática aí no Senado, como ele havia dito. São essas as notícias do Senado e o que a gente tem na Câmara, Analice. Olá, Amanda. Olá, telespectador do segundo bloco de notícias da TV da Transparência. Bom, hoje, sexta-feira, 17 de maio, foi publicado no Diário Oficial da União a lei que suspende o pagamento de dívidas do Rio Grande do Sul por 3 anos. O dinheiro será aplicado em ações de enfrentamento da situação de calamidade pública provocada pelas chuvas. A Lei Complementar 206/24 suspende os pagamentos de 36 parcelas mensais da dívida do Rio Grande do Sul com a União. O estoque da dívida gaúcha com a União está em cerca de 100 bilhões atualmente e, com a suspensão das parcelas, o Estado poderá direcionar cerca de 11 bilhões nesses 3 anos para ações de reconstrução em vez de pagar a dívida nesse período. A lei foi publicada hoje, na sexta-feira. Além disso, temos um destaque no cenário estadual, em que os deputados aprovaram ontem 5,62% de reajuste salarial para os servidores do Ministério Público do Ceará a ser aplicado a partir do dia 1º de julho. Pensões e proventos de aposentados do órgão serão revisados no mesmo percentual. A correção também será aplicada aos valores das gratificações concedidas pelo MPCE. O reajuste salarial do MPCE segue o mesmo percentual aplicado pelo governo do estado para o funcionalismo público, bem como a data base para aplicação. O impacto financeiro deverá ser de 7 milhões a ser custeado com recursos próprios do órgão. E por último, o presidente nacional do Republicanos e candidato à sucessão de Arthur Lira, na presidência da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, se tornou alvo de parlamentares bolsonaristas após defender a aprovação do PL das redes sociais, hoje em tramitação na casa. Em evento LEAD em Nova York, nos Estados Unidos, Pereira se disse comprometido com a causa. Abre aspas. O parlamento é o guardião da democracia, da segurança jurídica e do ambiente de negócios. Hoje, como primeiro vice-presidente da Câmara, sigo comprometido para que as propostas em apreciação possam ser aprovadas, como a da regulamentação da inteligência artificial e das redes sociais para combater fake news. A declaração gerou forte reação entre parlamentares que integram o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, em audiência na própria terça-feira. E um dos parlamentares do Espírito Santo, Gilvan
Gilvan da Federal, chamou o presidente republicano de, abre aspas, capacho do Lula. Eu não voto em capacho desse Lula. Deputado Marcos Pereira, sou deputado novato, mas o senhor não tem meu voto, ele afirmou. Além do PL das redes sociais, o líder do Republicanos tem um impasse com a bancada evangélica. Isto porque Marcos Pereira é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, enquanto a maior parte dela é composta por representantes da Assembleia de Deus. E, historicamente, essas duas vertentes protestantes caminham em lados opostos e, inclusive, elas competem entre si. São esses os destaques da Câmara dos Deputados. E o que temos no Supremo? Bom, a gente começa aqui no Supremo falando de uma matéria da Folha de São Paulo, da jornalista Ana Pompeu, que fala que a Corte formou uma maioria para negar um pedido para encerrar um inquérito sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em julgamento feito de forma virtual, os ministros seguiram o entendimento de Cássio Nunes Marques. Ele disse, abre aspas, não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus do ofício. Fecha aspas aí para o que disse Cássio Nunes. O pedido já é um recurso contra uma negativa anterior. Na primeira decisão, o relator aplicou uma súmula do Supremo, segundo a qual não cabe habeas corpus ao plenário contra uma decisão monocrática de ministro da Corte. Cássio Nunes Marques foi acompanhado até o momento por Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanini, Dias Toffoli e Edson Fachin. Os demais ficaram para concluir o voto ainda hoje. Os ministros Alexandre de Moraes se declarou impedido de participar do julgamento e, portanto, ele não vota. O pedido de Bolsonaro é para trancar o inquérito que é aí relatado por Moraes. O pedido foi apresentado por um advogado que não integra a defesa formal do ex-presidente Bolsonaro. E por fim, aqui no Supremo, a gente fala de uma matéria do Globo, da jornalista Mariana Muniz, que fala que o Supremo Tribunal Federal tem 4 votos para reconhecer a existência de um chamado assédio judicial contra jornalistas e órgãos de imprensa. Na avaliação dos ministros que já votaram, a prática consiste no uso de ações na justiça com o intuito de impedir ou dificultar as atuações dos profissionais ou dos veículos jornalísticos. O julgamento de 2 ações que tratam do tema foi retomado aí na quinta-feira com o voto do presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. A análise já havia sido iniciada em 2023 durante o plenário virtual, quando a relatora, a ministra Rosa Weber, que já é aposentada, votou na época. Barroso concordou com a maior parte do que foi proposto por Rosa Weber, mas optou por uma tese mais genérica quanto à possibilidade de danos morais recorrentes de publicação jornalística. Antes de o julgamento ser suspenso, o presidente do STF foi acompanhado aí pelos ministros Cristiano Zanin e André Mendonça. Em seu voto, Barroso propôs uma tese em que define o assédio judicial como, abre aspas, ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constrangir jornalista ou órgão de imprensa, dificultar a sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa, fecha aspas aí para a justificativa do ministro Barroso. Ainda segundo a sua proposta, ele diz, abre aspas novamente, caracterizando o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a união de todas as ações no fórum de seu domicílio, fecha aspas. O ministro também sugere, abre aspas, a responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso de inequívoco de dolo ou culpa grave, fecha aspas, para o que disse o presidente do Supremo. A questão de assédio judicial a jornalistas chegou ao STF por meio de ações apresentadas pela Associação Brasileira de Imprensa e pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Nos pedidos, as entidades relatam que o assédio judicial se caracteriza quando uma pessoa ou uma causa tornam-se alvo de muitos processos ajuizados em diversos locais e fundados nos mesmos fatos em um curto espaço de tempo.
São essas atualizações do Supremo que a gente tem no Tribunal Superior Eleitoral, Annalise? Bom, Amanda, ontem o TSE aprovou a súmula sobre fraude à cota de gênero para orientar partidos políticos, federações, candidatos e os julgamentos da própria Justiça Eleitoral. E ele foi aprovado ontem na sessão administrativa, com o objetivo de que haja um padrão a ser adotado pela Justiça para que as eleições municipais deste ano, quanto ao tema, já que o TSE tem jurisprudência consolidada sobre o assunto. Abre aspas, nas eleições municipais há um número muito maior de fraude à cota de gênero do que nas eleições gerais. Os tribunais regionais eleitorais e os juízes eleitorais estarão já com um direcionamento importante para fazer aplicar em todo o território nacional a respeito da cota de gênero, defendeu o relator do caso e presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes. Para o melhor entendimento do nosso telespectador, uma súmula é um conjunto de decisões da Corte que seguem uma mesma linha de entendimento sobre determinada questão jurídica que pode resultar na criação dessa súmula, que tem como objetivo uniformizar em um enunciado uma jurisprudência já consolidada no tribunal. A súmula pode, a partir daí, ser aplicada em julgamentos semelhantes. A vice-presidente do TSE, Carmen Lúcia, elogiou a aprovação da norma. Abre aspas. Esta é a luta de toda a minha vida, a luta pela igualdade geral. Essa consolidação facilitará muito a vida dos juízes, de tribunais e principalmente da sociedade, das candidatas e dos candidatos, para que a gente tenha clareza no que vai decidir, disse a ministra. E para finalizar, a nível regional, o TRE está numa frente ampla contra a desinformação. O presidente do TRE Ceará, o desembargador Raimundo Nonato Silva, realizou ontem visita ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. A reunião teve como tema um possível acordo de cooperação entre os tribunais em duas frentes, o Laboratório de Inovação e o Combate à Desinformação. Em cada um dos assuntos, os dois órgãos possuem projetos em andamento, sendo possível a troca de informações e experiências para atender às determinações do Conselho Nacional de Justiça nesses temas. E com isso eu termino os destaques do TSE e volto para a Amanda. E assim a gente termina o nosso segundo bloco de notícias desta sexta-feira, te convidando a continuar conosco aqui na TV da Transparência. Até a próxima!